Oi, gente, quanto tempo que eu não apareço por aqui. Bom, mas já fui numa consulta com gastro, já voltei, tô aqui dando remedinho, separando o remédio das crianças e fui me consultar por conta dos episódios de refluxo, né, que eu tenho tido, enjoo e inchaço abdominal. Aí fui lá, demorou pra caramba. Depois teve que autorizar exames, ela me passou endoscopia, passou ultra de abdômen. Aí tive que autorizar esses exames, aí ficar lá, esperar mais um pouco pra marcar. É só agora que eu cheguei já, meio-dia e pouco. Pedi uma quentinha, vou complementar aqui com mais arroz e feijão que já tem aqui em casa. Pedi por conta da carne, que zerou. No final de semana a gente ficou em casa, doente. Aí acabamos que não fomos ao mercado, aí hoje ficamos sem nada em casa. Então tô pedindo quentinha, porque mais tarde o meu esposo, quando sair do trabalho, ele talvez passe no mercado, senão eu dou uma escapadinha e passo lá. Mas então é isso, então eu vou acompanhando esse dia aí, vou ver o que eu consigo fazer, porque eu também não tô muito bem no estômago. Mas eu preciso comer, porque eu tô morrendo de fome. E as crianças estão em casa também, então eu não tenho gravado esses dias por conta disso. As crianças estão em casa, fica muito tumultuado, eu fujo muito da minha rotina, da rotina que eu criei pra mim. E hoje eles estão em casa, mas senão não gravo, né, gente? Então vocês vão acompanhando aí, tá? Aí é comida, é remédio junto. E assim a gente vai seguindo o dia. Biel. Gael. A senhora, ó. Gente, vocês podem não acreditar, mas eu apaguei, tá? Apaguei à tarde, chamei o Gael, o meu mais novinho, pra dormir comigo um pouco, já que eles não foram pra escola. Eu acordei cedo, mas eu fui dormir muito tarde. Muito de madrugada. E aí fui pra essa consulta, demorei mais do que eu esperado, mas eu precisava ir nessa consulta, que eu fui numa consulta com a gastro, por conta desses episódios de refluxo que eu tô tendo, né? E inchaço abdominal e tudo mais. Aí ela me passou uma série de exames e então foi isso. Aí eu cheguei cansada, almoçamos, aí meu filho lá lavou a louça e gente, eu precisava dormir um pouco. Não costumo dormir à tarde, mas eu precisava fazer isso. Então aí eu acordei, devo estar com a cara inchada um pouquinho, mas eu acho que já passou um tempinho já. Aí eu fiquei refletindo, sabe? Sobre a minha saúde, tudo mais. Claro, tem questão assim da idade também, né? Eu já tô com 38 anos, mas questão de alimentação, de bons hábitos como sono. E eu fiquei pensando sobre questão emocional também, né? Você que é dona de casa, provavelmente você que me assiste, a maioria das pessoas são donas de casa, né? São mulheres. E com certeza vocês já se sentiram aí esgotadas, cansadas, né? E eu fiquei refletindo agora, depois que eu acordei, eu fui ali, arrumei a sala rapidinho, porque meu outro filho acabou fazendo bagunça. Então, aí eu fiquei, nossa, eu não fiz nada hoje.
depois me veio assim na cabeça um pensamento tão sabotador de que eu quase nunca faço nada, sabe? Sendo que eu já fiz tanta coisa. Todo dia eu faço alguma coisa. Algumas coisas. Eu tenho 3 filhos. E para colocar esses 3 filhos na escola é uma correria na parte da manhã. E depois na parte da tarde é uma correria para organizar a casa enquanto eles não chegam. E à noite para dar janta, para dar banho, para organizar a casa de novo, porque depois que eles chegam, né, bagunçam tudo mais. Aí eu gosto de dormir com a casa organizada, então é uma correria, tudo mais. Então assim, eu tenho me sentido sobrecarregada. E eu não tenho tirado um tempinho assim pra mim, sabe? O tempo que eu tava tirando pra mim era quando eu tava indo pra academia. Mas desde que eles entraram de férias, eu não consegui tirar mais esse tempo pra mim e acabei não voltando. Quero muito voltar, porque isso estava fazendo bem pra minha mente, pro meu corpo, eu tava mais disposta, eu tava mais, sei, com energia. Eu tenho me sentido, assim, parece que eu tô, assim, esgotada. Porque mesmo eu fazendo as coisas, mas eu faço assim, de maneira mais lenta. Eu tava reassistindo alguns vídeos meus e em alguns vídeos eu sempre reclamo, que eu tava procrastinando e tudo mais. Gente, nós mesmas, pelo menos eu mesma, me auto-saboto com relação a isso. Eu já fiz várias coisas, mas se eu deixei de fazer uma, eu procrastinei. Eu fiquei de preguiça. Não, a gente precisa tirar esse tempo, parar um pouco. A gente não é um robô, a gente precisa desse descanso, dessa pausa. E eu vim refletir sobre isso, sabe? Sobre dar uma pausa. Se eu deixar de fazer alguma coisa hoje, tudo bem fazer amanhã. E mais importante, me priorizar. Não é deixar os meus filhos de lado, entendeu? O marido, a casa, mas eu me priorizar também, porque nós mulheres, a gente parece que quer carregar o mundo nas costas, não só o meu mundo, mas o mundo de quem tá ali, dos nossos filhos, o mundo dos nossos filhos, do nosso marido, e a gente esquece, a gente quer cuidar, a gente tem esse instinto materno, pelo menos a maioria das mulheres tem esse instinto, e a gente quer cuidar, a gente quer resolver. A gente quer, às vezes nem quer delegar, porque do nosso jeito, que é o melhor jeito, se alguém for fazer alguma coisa e que a gente fica naquela pilha de não vai estar fazendo do meu jeito, a gente não consegue relaxar. A pessoa, vamos supor, tá lá fazendo, lavando o nosso banheiro, e eu tô lá pensando, ela não vai lavar aquele cantinho, ela não vai fazer isso. O meu filho lavando lá a louça, ele não vai lavar, ele vai deixar algum copo sujo. A mente nunca para, sabe? E assim, isso tem me deixado esgotada. Não só mentalmente, mas fisicamente. Eu acho que tá. E eu acho que isso influencia também na minha saúde. A saúde, eu acho que é um reflexo, assim, sabe? Do que alguns sintomas, eu acho que a gente tem que prestar atenção. Porque essa questão no meu estômago, às vezes é uma gastrite nervosa. Isso eu tô falando, nem foi a doutora que falou. Mas assim, a gente ouve falar e eu fiquei repensando sobre isso. Talvez é uma gastrite nervosa. Tem gente que tem úlcera nervosa, assim, por causa de estresse. Eu falei, gente, assim, às vezes o corpo dá sinal. Ei, parou. Vamos relaxar, vamos dar uma pausa. E aí me veio, gente, uma passagem, porque nada veio assim do nada. Esses pensamentos não vieram do nada. Eu creio que é Deus falando comigo também, sabe? E me veio uma passagem da Bíblia. Eu vou ler aqui pra vocês. Bom, eu tô com a minha Bíblia e eu vou abrir. Ela é uma nova tradução de linguagem, tá? Pra linguagem atual. Mas assim, o Espírito Santo trabalha da mesma forma, tá? A passagem é Lucas 10, 38 a 42. Jesus visita Marta e Maria. Eu vou ler rapidinho para vocês. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram ao povoado.
Ali, uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ali, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: o senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Não sei se ela falou desse jeito, né? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Foi uma bofetada na sua cara, não foi não? Foi na minha. Significa que Marta estava errada? Que ela não deve se preocupar com os afazeres de casa? Claro que não. A gente precisa fazer isso. Mas a gente também precisa dessa pausa, de escolher a melhor parte, de descansar, de relaxar e de estar aos pés do Senhor também. Estar em oração, se aproximar de Deus, parar um pouquinho, para ouvir Ele falar com a gente. E essa passagem sempre me pega, no sentido que várias vezes eu tô aqui ocupada, chega a noite, eu ainda tô estendendo roupa, tirando roupa da corda, e lavando roupa, dobrando, janta, isso, aquilo. É tanta coisa que tem que fazer que às vezes meu esposo chega, toma banho, aí senta no sofá, aí fala: meu amor, vem ver um filme comigo, uma série. Eu olho bem pra cara dele, com vontade de voar no pescoço dele e falar assim: você não tá vendo que eu tô ocupada? Você acha que eu tenho tempo pra ver filme, série? E isso é o que eu tenho vontade de falar, tá? Mas eu penso que eu também fico assim, às vezes olhando, eu falei: caramba, ele tá vendo eu pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e nem pra vir me ajudar. Sendo que ele já trabalhou o dia inteiro, ele acorda bem mais cedo do que eu, começa a jornada de trabalho dele e eu ainda tô deitada. Aí ele chega, ainda dá banho nas crianças. Só que eu só vejo também a parte que ele tá sentado vendo série. E fico irritada às vezes por conta disso. Só que a gente também deve pensar que a gente precisa alimentar o nosso casamento também, sabe? Ter um tempo pro nosso marido, pros nossos filhos. Aquela roupa que tá lá na corda, ela pode ficar mais um dia lá, eu tirar no dia seguinte, de manhã. Aquela roupa que tá pra dobrar, eu posso dobrar mais tarde, daqui a alguns dias. Como várias vezes fica aí roupa dias pra ser dobrada, sabe? Só que a gente, quando alguém chega assim e fala: pausa, a gente se irrita e perde a melhor parte. Tá ali um pouquinho com o marido, dar aquela atenção, receber também atenção, um carinho, fazer a lição com seus filhos, brincar um pouquinho. E isso, assim, tem mexido muito com a minha cabeça, com relação a que eu tenho que fazer essas pausas. Eu não tenho que ser tão Marta. Eu preciso ser Marta, mas eu também preciso ser Maria. Eu preciso dar atenção para meus filhos, para o meu esposo, para eu mesma, tirar um tempo para mim também. E, o mais importante, tirar o tempo para Deus. Isso daqui eu tenho feito muito pouco. Um culto na semana não é o suficiente para você se aprofundar, você se aproximar ou ter intimidade com Deus. A intimidade é no dia a dia, é você orar, é você pegar, ler a Bíblia, é você falar com Deus em todos os momentos. Isso eu até faço, sabe? Tô sempre agradecendo, todo dia eu oro com as crianças. Mas você, sabe,
ter essas reflexões. Deus falando, é Deus purinho isso aqui. E eu sei que a vida da dona de casa é puxada, é complicada, né? Mas a gente pode fazer ficar mais leve. A gente pode tentar delegar também algumas coisas, mesmo que não saia do nosso jeito. Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar em mim. E a gente aprender a se priorizar também. Você pode ter certeza que Jesus, ele reconhece o seu esforço, todas as suas lutas, suas batalhas. Ele vê o quanto a gente se esforça para ser uma boa mãe, uma boa dona de casa, uma boa esposa. Mas ele deseja também ter intimidade com você. E a gente pode escolher ser Marta, mas a gente tem que, ao longo do dia, ser Maria também. Eu quero ser Maria, sabe? E eu quero cuidar espiritualmente, emocionalmente, fisicamente de mim. Isso não é egoísmo. Deus, Jesus, ele quer cuidar da gente. Então por que nós não cuidamos de nós mesmos? Então, eu não sei. Eu acredito que fez sentido pra vocês. E eu me dei essa pausa. Quando eu acordei, eu falei assim, meu Deus, eu dormi pra caramba, não fiz nada. Aí por isso que Deus veio falar comigo. E eu vim pegar essa Bíblia aqui, ó, e vim falar com vocês também. Eu espero que, né, tenha valido. Pra mim não foi perda de tempo nenhuma tá falando isso aqui. E eu espero que pra vocês também não tenha sido, né, vocês não considerem uma perda de tempo vocês estarem assistindo esse vídeo. Eu espero que Deus fale o coração de vocês, independente da tua crença, mas se priorize sua casa, priorize sua família, priorize Deus também. Na Bíblia diz que Ele não vai dar um fardo maior do que você possa carregar. Então, se Ele tá dando isso pra você, porque Ele sabe que você é forte, que você é capaz. Então, não arrume outros pesos além do que Deus tá te dando. Aí é com você, já não é mais com Ele. Entendeu? E é isso, gente. Bom, eu ia fazer um vlog aqui de rotina, mas não teve muita coisa não, não fiz nada. Não fiz nada, assim, na casa eu não fiz nada mesmo não. Mas hoje eu sou Maria, tá? Amanhã eu vou ser Marta, eu tenho certeza, mas eu vou tirar uns tempinhos de Maria. E o meu esposo, ele falou que vai ter uma jantinha especial. Então, mais uma vez, eu vou escolher a melhor parte. Ficar com a minha família. Vou preparar a jantinha, igual a Marta faz. Mas vou curtir esse momentinho com a minha família. E eu acho que vai ser um churrasquinho, hein? Eu já vou preparando as coisas. E se der, eu mostro pra vocês preparando. Mas eu vou colocar esse celular pra carregar, pra poder gravar mais tarde pra vocês, tá bom? Então espero que vocês tenham curtido aí a minha reflexão. I was never the one to write up a song for just anyone. I was always the one who found myself lost in all conversations. Cause of all things will unfold if you keep on waiting. But then you came along and proved me all wrong. I was so mistaken. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby.